Tá, ele primeiro, né, ele coloca esse lance. Deixa eu ler aqui. O que torna o estudo literário literário, né? O que torna o texto literário um texto literário. Porque, como ele coloca lá na frente, ele diz que basicamente tudo que é impresso pode ser considerado literário, entendeu? Ele coloca, eu não sei qual é a página, é página 31 que ele coloca isso aí. Só que, só que tipo assim, há uma consideração acadêmica a ser feita, né? Tipo, o que os bichos da academia consideram literatura, o que não é literatura. Então, um texto comum, tipo, sei lá, Harry Potter, teoricamente seria literatura, mas não é o que é estudado na escola, né? Aí, basicamente, o que eu acho que o texto faz é tentar discernir o que é essa literatura ficção, que ele coloca aqui como a literatura divertida, e o que seria o texto literário que é estudado na academia, né? Que seria o que ele coloca aqui como ficção arrastada e chata. É algo nesse sentido. Então, acho que o foco do texto é isso aí. Desenvolve aí. Vai, Bia, que eu vi tua cara querendo falar. Eu acho que eu vou jogar mais coisas do que falar minha opinião, mas eu tava lendo esse texto, né? Tipo, depois de já, assim, enfim, passar por 6 semestres do curso, e é muito divertida a percepção que a gente tem dele depois de um tempo, eu acho, porque depois que a gente passa por certas cadeiras de literatura brasileira, etc., a gente tem uma percepção, digamos que um pouco maior da literatura, né? Eu acho que é muito interessante como o Companion fala dessa relação de caça e do caçador, que não é necessariamente um objetivo, mas o caminho. E eu acho que eu percebo agora que essa relação do curso, ela é constantemente reconstruída, porque a gente vai percebendo com o tempo e com mais estudos, por exemplo, que a literatura não é só aquilo que passaram para a gente na escola, ou principalmente da maneira como ensinaram a gente sobre literatura na escola, né, já que seremos todos professores, é muito importante essa reflexão. Ou só o que a gente vê nos que a Odalice sempre chama, né, dos manuais, aqueles manuais de como deve ser feito tudo. E de que a gente vê que o Harry Potter pode sim ser estudado eventualmente, e Jogos Vorazes, e enfim, livros, etc. Porque a literatura não é só aquele conceito, digamos, até um pouco elitista, de uma literatura clássica e muito elevada e muito restrita, sabe? Eu acho que essa é uma relação que a gente vai vendo que ela pode ser sempre muito construída. Eu acho interessante vocês estarem falando disso, porque eu sinto que segue bastante a proposta do autor, que ele dividiu os capítulos de acordo com o que é literatura, o que é o autor, o que é o mundo, a representação do mundo, o que é o leitor e tal. Eu acho que o sexto ou sétimo capítulo ele fala de valor, e essas coisas não estão separadas. E aí vocês estão levando a discussão para a relação de o que é literatura e associado ao valor, porque para a gente desvalorizar algo, nós dizemos, não, mas isso daí não é literatura. E aí alguns poderiam argumentar que os livros que não se leem na escola, os livros divertidos, não seriam literatura. Só que é por isso que a questão é tão complexa, porque é meio óbvio para todo mundo que se eu perguntar a Ilíada é literatura, sim. Tá, Dom Casmurro é literatura? Sim. Jogos Vorazes é literatura? Sim, as pessoas vão dizer que é literatura, porque é uma história, porque é ficção, porque enfim, daí o autor pega justamente esses conceitos diferentes para tentar chegar a uma conceituação. Só que eu sinto que nesse capítulo ele ainda não está falando exatamente de valor. E quando o Barthes estava dizendo, tipo, a literatura que se estuda nas escolas, ele não estava falando de literatura são os clássicos só, também. Por isso que essa afirmativa é tão boa, porque pode significar literatura é que os professores, os acadêmicos dizem que é literatura e que tem valor como algo literário, mas também de que
ela não é nada, ela é simplesmente uma escolha e ela vai mudar de acordo com, enfim, de acordo com a época, não só necessariamente, porque, tipo assim, se o professor pode escolher dar uma distopia moderna para os autores lerem e vai ser entendido como literatura também. Então, ele está falando. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo, mas ele tá. Então, ele. Isso, Aurélio. Pois é, ele está tentando definir o que os acadêmicos definem como literatura sem falar de valor. Daí ele vai falar sobre extensão, né? O que ela aborda. Aí é o que o Aurélio até mencionou sobre esse sentido amplo ser a literatura da medicina ou a literatura do direito, qualquer coisa escrita, de fato. Esse seria o sentido lato sensu, e o stricto sensu é o que a gente vem tentando definir na poética, ou no romantismo, ou com os formalistas. Pois é, mas eu quero ouvir o Fran falar. Fazer apenas, antes da minha fala completa, algo que, ao escutar você falar, Isa, eu me lembrei que durante o texto, o autor fala que dizer que algo é literário pressupõe dizer que algo não é. Um juízo de valor é também um atestado de exclusão, mais ou menos nesse sentido. Eu elenquei aqui no meu caderninho de anotações algumas inquietações sobre o livro, sobre o capítulo, né? E eu vou compartilhá-las com vocês, né? De início, nós temos uma contextualização sobre o que o autor vai chamar de busca de uma definição satisfatória de literatura. E é interessante ele trazer isso porque ele vai justamente relacionar a uma coisa que, não sei se vocês já ouviram falar, de um labirinto de hipóteses arbitrárias. Ou seja, nós temos um discurso corrente sobre a literatura, nós temos algumas verdades construídas sobre a literatura e, muitas vezes, a gente se esquece de construir teoria em cima disso. Porque quando é que a teoria acontece? Quando a gente contesta essas verdades, o discurso corrente sobre a literatura. Nesse sentido, nós temos que evitar entrar nesse labirinto de hipóteses, porque muitas vezes essas verdades elas não são tão adequadas quando não são contestadas. A teoria tem que acontecer. É muito interessante porque essas inquietações elas vão nos perseguir durante todo o curso de letras, né? Porque a discussão sobre literatura ela não se esgota jamais, porque eu não gosto muito de falar de definição de literatura, porque definição implica encerrar a discussão. E eu acredito que a discussão sobre literatura ela não se esgota em nenhum momento. A gente está sempre se questionando, problematizando a literatura. Sem problematizar, a literatura ela é o óbvio. O Assísilo próprio diz isso, né? Então a gente tem que fazer teoria, a teoria tem que acontecer. É interessante que quando o autor ele faz todo esse panorama, né? Ele vai trazer algumas tautologias vinculadas à literatura. Eu acredito que nós vamos comentar sobre isso posteriormente. E ele faz um compilado de ideias desde, né, a Antiguidade Clássica, a questão do Aristóteles, né, da poética, do Platão com a República. Só que tem um ponto que me chama bastante atenção, porque casou justamente com o texto que eu estava lendo agora, do Ludislev. Uma pausinha. Tá saindo muito barulho aqui de casa? Aí, realmente o aplicativo do ruído serve, viu, Isa? A gente tem uma discussão, né, sobre que o autor coloca na página... Deixa eu ver aqui. Página 34. 34? Cadê meu pai? Página 38 do livro, né? Que é uma discussão que casou justamente com o que eu estou lendo sobre glossemática, eu não sei nem pronunciar o nome do cara, do Ludislev. Ludislev, eu não sei como pronuncia o nome do cara. Então, a gente tem uma coisa bem interessante, porque quando ele faz toda essa contextualização, esse panorama, né, ele anuncia nessa página uma discussão bem linguística, uma discussão muito problemática, porque ele vai trazer conceitos como forma do conteúdo, substância, forma de expressão, e pegando essa contextualização,
eu queria chegar no momento que eu mais gostei do texto, que quando ele faz essa contextualização do Dislav, perdão pela pronúncia incorreta, ele vai trazer uma definição, após isso, uma definição formalista da literatura. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela definição formalista, porque eu acho que casa muito com o que eu pesquiso, com o que eu estudo. Porque o autor vai dizer que a literatura ela configura um desvio da linguagem cotidiana. E o Campanot é muito feliz ao elencar as diferenças entre linguagem cotidiana e linguagem literária. Ele traz as diferenças sobre isso. Em palavras muito grosseiras, né? Ele vai falar que os formalistas buscam uma abordagem linguística da literatura. O que é bem interessante, que é o momento exato que eu quero chegar. A literatura permite discussões com várias áreas do conhecimento. Então, como nós podemos defini-la se ela é tão multifacetada? Como a gente pode encerrar a discussão se ela dialoga com várias outras discussões que nós mesmos nem conhecemos? Então, a literatura, ela é interessantíssima, ela é excitante, porque ela provoca isso, justamente em função de proporcionar essas diversas discussões. Então, eu acho que a gente tentar, a busca do Campanot para definir a literatura, ela começa mal e termina mal, porque a gente não pega, de fato, né, a essência da discussão. Mas a gente percebe que não é possível definir a literatura. Não é possível encerrar a discussão sobre isso. E jamais será encerrada, porque é algo tão multifacetado. E é muito, muito peculiar isso, eu já estou falando demais, perdão por isso, que essa busca pela definição satisfatória, ela realmente acontece, mas ela não obtém êxito. E ele tenta fazer, né, durante o livro todo, esse panorama histórico, esse panorama linguístico, e com qual objetivo? Buscar a essência da literatura. Então, eu fiquei me perguntando, eu li esse texto em maio e tive que relê-lo agora, que quem somos nós para dizer o que é literatura e o que não é? Porque é uma discussão tão problemática, tão dialética, porque é uma discussão que respira dialética e inala dialética também. Ou seja, a literatura é algo que a gente tem que problematizar. A gente não pode pegar um discurso e simplesmente reproduzir. Porque o que eu acho que a essência desse capítulo, não li o livro todo ainda, assim como eu acredito que seja a essência do livro, é a problematização da literatura. A gente não pode discutir o que é literário e o que não é, o que é literatura e o que não é, sem problematizar. Porque sem fazer isso, a gente vai apenas balbuciar, perdão pelo termo, eu acho que se encaixa muito bem, verdades sobre a literatura que muitas vezes não são questionadas. Eu falei demais, eu acho que vocês pegaram o fio da minha discussão, viu? Perdão aí, e é isso, é sobre isso, e é excitante demais, viu? Dá um tesão danado. Foi ótimo, amigo, foi ótimo. Não preciso pedir desculpa, não. Gabriel? Gente, a minha fala tem muito a ver com o que o Francisco falou, na verdade. Porque, até resgatando o texto do Terry Eagleton, que é Teoria da Literatura, uma introdução, e fazendo esse conjugado com o que o Francisco falou, é pensar que o Eagleton vai problematizar muitas vezes, tipo assim, porque a gente tá numa discussão ainda muito dentro da bolha. Porque, tipo assim, é claro que Jogos Vorazes, Dom Casmurro, a gente vai ver enquanto é literatura, porque são textos que se propõem a serem ficcionais. Mas os diálogos platônicos, por exemplo, são literatura? Santo Agostinho é literatura? Isso é algo muito debatível. A própria filosofia, em um certo sentido, principalmente a filosofia antiga, que não se preocupava em estabelecer parâmetros entre as ciências, tem essa problemática de ser ou não ser literatura. E eu acho que é aí que a gente chega em pontos de choque, porque a gente pode pegar ele no texto, até questionando, por exemplo,
se Hipócrates é literatura, que era um teórico que escrevia sobre a medicina. Então, assim, a gente tem que até a ciência própria daquela época pode ser lida como literatura. E entender a literatura, como o Francisco falou, como um estranhamento da linguagem comum, traz muito isso. Quando a gente lê o Platão, por exemplo, a gente vê esse estranhamento. Então, é por isso que, em certo sentido, a gente consegue enxergar enquanto é literatura. E radicalizando ainda mais um pouco essa ideia e trazendo para os nossos tempos, a Lore, ela vai até lembrar, porque eu já falei isso na monitoria 10 milhões de vezes, que foi quando o Attili falou para a gente, ele nos questionou, por isso também ele vai lembrar, se Krenak era ou não literatura. E isso foi chocante, isso foi assim, a minha cabeça explodiu, eu nunca mais consegui pensar de outra forma, porque ele nos questionou se por que o Krenak não poderia ser considerado literatura. E claramente a gente não sabia responder, né? Assim, claramente a gente ficou calado e só falou, Attili, você está completamente certo. Mas aí a gente ficou pensando assim, sobre isso, e até hoje eu penso do porquê do Krenak não poder ser literatura. E tem muitos motivos, assim, ele não é um teórico tão propositivo, ele não é um teórico analítico, que põe definições no mundo e fecha o mundo. Na verdade, o objetivo dele é expandir o mundo, expandir os nossos vários olhares e as maneiras de pensar. E isso está muito ligado à literatura, o que difere geralmente de uma filosofia quando ela é feita de maneira mais analítica, mais fechada, que tenta dizer como o mundo funciona, entender os mecanismos do mundo. Já o Krenak não. E, assim como outros filósofos, né? Estou dando o exemplo do Krenak, que nem sei se pode considerar ele enquanto um filósofo, mas acho que, de certo modo, sim, acho que nada impede. Então, era mais isso, trazer essa questão do que é literatura, e, é claro, também o que é o valor da literatura, para outros patamares muito mais estreitos, com as outras disciplinas, como até o Fran ele falou. A literatura é muito multifacetada, né? Então, assim, não tem como a gente se limitar só àquilo que é ficção, por exemplo. E quando o autor, ou quando o texto, ele se propõe a não ser literatura, ou quando a gente lê um texto que não se propõe a ser literatura, quando a gente pega, por exemplo, um texto que foi escrito enquanto literatura, mas a gente lê como se fosse um documento histórico, tipo, entendeu? Tipo, a gente fala um texto muito antigo que a gente nem sabe que, na verdade, ele é um texto ficcional, e a gente lê enquanto relato histórico. Então, isso é muito interessante. A carta do Pero Vaz, por exemplo, assim, a gente tem vários exemplos, né? E era mais despertar um pouco a reflexão de vocês sobre esses aspectos e ver o que é que vocês têm a falar, né? Só falas perfeitas até agora. Cadê? Acho que é o Ricardo. Ricardo, quanto tempo? É verdade, Isabela. Agora eu estou com a Lorena e o Gabriel lá na teoria 2, né? Gente, eu queria falar aqui uns pontos. Foi bom ter ficado na sequência do Gabriel, que eu comentei com ele, inclusive, na monitoria, que quando eu comecei a ler o texto do Krenak, aquelas ideias para adiar o fim do mundo, eu achava que ia ser um romance ou um conto, né? Porque ele começa a narrar a chegada dele a Portugal e que não fazia muito sentido estar comemorando os 500 anos do Brasil. E aí era meio que aversivo ele fazer aquela conferência. Aí eu vou falar isso porque o Gabriel disse que o Krenak é literatura, para mim também é literatura. Mas eu queria retomar 2 pontos, um baseado no que o Francisco falou, mas também uma pergunta que eu me fiz. Eu vou começar pela pergunta, aí eu vou para o texto do Campanhon. Sempre que eu vejo o anúncio do vencedor do Nobel de Literatura, eu fico me perguntando qual é o critério para escolher esse vencedor. Quem foi que definiu que ele tem uma obra que merece essa homenagem e, de certa forma, ser, digamos assim, homenageado, né? Conversando com quem já conhece mais, a gente sabe que existe toda uma questão até financeira e política também, e de, assim, eleger alguns autores para que eles sejam, digamos assim, candidatos a esse Nobel, né? E eu acho que é exatamente na teoria 2 que a gente vai estudar mais essa questão de crítica literária. Mas aí eu também vejo que quando o Campanhon ele cita o Aristóteles
o Aristóteles, na própria Poética, ele também fez um exercício para definir o que era literatura, né? Ele fez um exercício para dizer o que era esse átomo, essa questão dessa unidade, dessa célula chamada literariedade. E ele faz isso exatamente na representação da tragédia e da epopeia, na verdade faz uma leitura muito grande da tragédia, colocando como um gênero superior, porque tinha toda uma estrutura, né? A tragédia tem aqueles 6 pontos que ele vai elegendo lá, e ele acaba também colocando o que seria, digamos assim, uma subliteratura, quando ele cita a questão da comédia, que não teria, digamos, a grandiosidade da tragédia. Então, assim, se na Grécia Antiga já era discutido essa questão de definir qual é essa célula, qual é esse átomo que representa a literariedade, e a gente fica exatamente tentando vislumbrar em um mosaico o que é que representa, o que significa ser literatura, eu acho que aí na fala do Francisco, que os formalistas, eles conseguiram trazer alguns aspectos, digamos assim, mais objetivos. Porque para os formalistas, eles trazem a questão da desfamiliarização como algo definidor de literatura. Então, você está lendo aquele texto e você toma um choque, e você tem alguma coisa que te impacta, e é reconhecido como não familiar. Então, ele traz esse ponto. E a questão da construção da linguagem, né? De você ter exatamente o uso da linguagem, até na forma dela, de você fazer trocadilhos, ou de você usar recursos de fonoestilística para você simular alguma coisa que vá mexer com os sentidos, com as sensações, para definir o que é a literatura. Claro que mesmo assim, depois de falar tudo isso, eu não consigo chegar a um conceito do que é literatura. E aí tem a questão tautológica, né, de literatura é literatura, né? Mas eu acho que percorrendo um pouco os caminhos, os passos de Aristóteles, e percorrendo um pouco os passos do Jacobson, né, no formalismo, eu acho que a gente consegue ter, digamos assim, noções do que é essa questão de literatura. O que eu acho complicado é você definir o que é literatura de qualidade e o que não seria, né? Isso aí eu acho extremamente difícil. Era isso que eu queria falar. Eu queria comentar, dialogar com a fala de vocês três, que foram todos fizeram muito sentido, assim, para mim, foram muito coesos. Primeiro, algo que o Fran falou sobre o companhão estar à procura desse conceito, e é algo que a gente faz, como se a gente estivesse atrás de uma essência, né? E aí, usando a frase bem existencialista, de como se houvesse essência de algo antes dela existir, como se ela pudesse preceder a existência, sendo que a literatura, às vezes, ela só quando ela se manifesta aqui, agora, em um espaço historicamente, enfim, sociologicamente determinado. Por isso que o companheiro, como tu disse, Franco, começa mal e termina mal, porque fica nessa indefinição, né? E aí, o ponto que o Gabriel trouxe, e que é, nossa, quando ele trouxe, eu fiquei, assim, quebrando a cabeça, porque Krenak é literatura ou não é? E aqui eu não estou falando de valor, de tipo, Krenak não é literário porque não tem qualidade. Não estou fazendo julgamento de valor. Estou fazendo uma definição de campo mesmo, no sentido restrito, porque no sentido filológico, no lato sensu, que o companhão divide aqui na página. Não sei, acho que é na página 32. Isso, na página 31. No sentido extenso de qualquer coisa escrita é literatura, ok. Mas a gente está falando no sentido nosso, nós estudantes de letras aqui. É literatura ou não é? E aí é muito complicado, porque, tipo assim, quando a gente vai estudar não sei se tem algum estudante de literatura antiga aqui, literatura clássica. Vocês provavelmente leem, tipo, as histórias do Hesíodo como literatura. Vocês leem tratados de Platão como literatura também.
Mas será que é literário? Não é, porque na perspectiva da poética do Aristóteles não seria, né? Porque se ele diz que o que distingue o que é literário do que não é literário não é o uso de prosa ou de verso, já que estava todo mundo escrevendo em verso naquela época, mas a matéria, ou se estava sendo realizada a mímesis. Eita, meu Deus, peraí. Ou se estava se estava sendo realizada a mímesis, não seria considerado literatura naquela época, né? Tipo, mas hoje a gente lê como se fosse literatura. E aí, estudantes do francês, a gente estuda Rousseau, a gente estuda Montaigne, e eles escreviam textos não ficcionais, mas a gente estuda como literatura, sendo que é da filosofia também, são ensaios. Enfim, gente, eu não sei, é complicado. E aí, trazendo algo que o Ricardo falou sobre formalistas e literariedade, que eles foi um verdadeiro avanço mesmo, esse conceito de literariedade foi e é algo que foi meu divisor de águas, eu considero, nos estudos literários. Mas eu chamo a atenção para um apontamento na página 43, no parágrafo do meio, segundo parágrafo. Ele diz que o companhão que a literariedade, como toda definição de literatura, compromete-se com uma preferência extraliterária. E aí, pulando algumas linhas, os formalistas russos preferiam, evidentemente, os textos aos quais melhor se adequava a sua noção de literariedade, pois essa noção resultava de um raciocínio indutivo. Eles estavam ligados à vanguarda da poesia futurista. Daí eu não sabia disso, eu não sabia que os formalistas tinham a ver com futurismo. Eu fiquei, nossa, faz tanto sentido agora. Eles eram vanguardistas, então essa experimentação bizarra, tipo, chocar, a literatura tem que chocar e fazer uma violência linguística. Isso é muito futurista. E aí você colocando no contexto faz muito mais sentido. E aí nossa, eu achei incrível isso. Uma definição de literatura é sempre uma preferência ou um preconceito erigido em universal. E aí, enfim, né? Tem aqueles que. Vou já parar de falar, porque vocês estão falando muita coisa. Meu Deus, quando a menina fosse Bíblia e literatura, eu fiquei toda desorganizada. Jogando fogo no parquinho e saindo. Né? Mas, enfim, existem muitas problematizações de literariedade, que é um conceito muito importante, mas, como todas, tem os seus poréns, né? Lucas? Eu acho que é o Lucas. Boa noite. Eu queria só fazer um comentário que essa noção de literatura, literariedade, né, ela tipo varia ao longo do tempo, como eu li, eu não sei qual é o trecho que tem no livro que diz que no caso da época antiga de Aristóteles, né, como eles davam muita importância à razão, ao pensamento, toda história, toda poética que focasse nos sentimentos do autor, do sujeito, ele já era colocado de lado, porque o que eles priorizavam aí já não seria a mimesis, né, que era a cópia dos objetos do mundo sensível, aí seria já a cópia do que está dentro do autor, do sujeito. Aí já não era considerado literatura. Aí já naquela época do humanismo e tudo, eles já priorizavam esse lado. Ele até fala que esse individualismo, ele sustentava o ideal do capitalismo e tudo. Aí ele pega uma crítica marxista, eu acho. Então, o que eu queria terminar minha fala, né, varia de acordo com a sociedade, né, com o que a sociedade acha que vale a pena ser chamado de literatura ou não, o contexto histórico. Eu tinha levantado a mão, mas eu acho que ela baixou. Eu posso falar que estava depois do Lucas? Posso? Pode sim, querida, pode sim. Obrigada. É porque tá, tipo assim, tá pipocando aqui no chat. Mas eu ia falar sobre essa questão da literariedade
e dos formalistas russos. E aí eu estava lendo o texto e pensando que quando a gente vai estudar linguística e vai estudar formalismo, na cadeira de formalismo, uma das primeiras coisas que a gente vê é a relação que o Sussi faz em que o ponto de vista que você vai... estudar a língua em si é algo complicado, porque dependendo da maneira como você for estudar, você vai ter propostas e abordagens diferentes, né? Tanto que formalismo e funcionalismo, quando a gente vai estudando, não é que sejam correntes totalmente separadas, que nunca se unirão em inimigas eternas. Não é essa a questão. Mas maneiras de a gente pensar a língua. Eu acho isso interessante, porque a matéria-prima da literatura, querendo ou não, é um sistema, é uma língua. E pensar isso, e pensar, então, a literariedade, para mim, parece interessante no sentido em que a gente começa a questionar o que seria essa, como foi, desautomatização, que falaram no chat, eu acho, da linguagem, ou esse estranhamento, ou essa violência, porque não é como... Eu acho que quando a gente, principalmente no início do curso, pensa sobre isso, a gente pensa, tipo, Clarice, né, que faz umas coisas assim, muito doidas, o Guimarães Rosa, mas eu acho que é interessante pensar também esse trabalho com a linguagem em escritores como o Graciliano Ramos, como a Marguerite Duras, que é uma escritora francesa aqui no GLT do ano passado. A gente estudou que ela chega escrevendo que aos 19 anos eu morri e não me reconheci no espelho. E aí, tipo, isso daí não é algo óbvio. Isso daí eu não tenho aí um trabalho com as preposições e com as terminações, sei lá, uma mudança radical. Eu não tenho aí uma metáfora necessariamente totalmente incomum você dizer que você morreu. Mas é diferente quando ela escolhe falar dessa mudança da personagem dessa forma, sabe? Eu acho muito interessante pensar esses efeitos que isso tem no leitor, porque a maneira como se escolhe falar de algo implica na percepção disso e no que essa coisa é, de certo modo. Posso ir? Tá dando pra me ver direitinho? Gente, eu não sei nem se eu vou conseguir. Oi, Bia. Oi, João Pedro. Oi, aproveitar, eu queria pegar a fala da minha xará, Isabela, para comentar um pouquinho sobre essa questão do Krenak, né? Vocês falaram do Krenak e a primeira coisa que eu pensei foi uma indicação até para fazer, porque eu estudo literatura brasileira e literatura indígena desde o semestre passado, né? E, assim, uma das primeiras coisas que a gente, quando começa a estudar literatura indígena, leva um tapa na cara, mas no bom sentido, tipo, é um tapa na cara que, assim, nossa, eu fiquei feliz de levar esse grande puxão, assim, de orelha, é que os teóricos da literatura indígena, a primeira coisa, assim, eu vou até depois colocar o nome no chat dessa autora que eu indico sempre, a primeira coisa que eles falam é que não dá para você estudar literatura indígena considerando só a teoria literária ocidental, porque ela não contempla a forma, ela não foi feita para contemplar a forma porque ela não quis contemplar a forma, começa muito daí. E ela fala isso não só de valor, a gente pensa muito na questão do valor, né? Mas não é só isso. A Janice Thiel, que é essa teórica que eu sempre indico, ela fala em questão de forma mesmo, em questão de a literatura indígena, sim, exatamente, esse livro, Pele Silenciosa, Pele Sonora, ele é perfeito, perfeito. Eu e a Bia, a gente leu juntas. Saudades, inclusive. Ela traz para a gente essa discussão de forma no sentido de que a literatura indígena ela trabalha muito com uma multiplicidade de gêneros que não acontece na literatura ocidental da mesma forma. E multiplicidade mesmo, assim, não é questão de metade do livro é poema, metade do livro é com... Não, assim, é junto e misturado, é tudo uma coisa só. É uma multilinguagem, inclusive, é uma multinarrativa. E a teoria literária ocidental, ela não está pronta para fazer isso, porque ela nunca partiu desse ponto de vista narrativo. Inclusive, é uma discussão que tem dentro da literatura do Antônio Cândido. Tem um texto do Antônio Cândido que ele fala, né? A nossa literatura brasileira, ela foi criada
nos moldes da literatura europeia. Por mais que ela tenha temas que venham de outras culturas, a forma é europeia. Ela traz o tópico, ela traz o tema, mas ela não vem com a questão da literatura, o quesito de como escrever. Ela é muito europeia. E na disciplina com a Suene, Brasileira 4, eu acho que a Bia vai lembrar, não, Brasileira 3, né? Isso. Ela traz para a gente narrativas indígenas e é um desafio, porque é isso. Não é o mesmo tema, não é o mesmo modo de contar histórias, não é a mesma forma de contar histórias. Os textos que a gente leu junto com a Suene não tem coisas que a gente vê desde o começo de Teoria 1, tipo motivação, justificativa de personagem, começo, clímax e desfecho. Isso não acontece porque é outro modo de contar uma história. E isso é uma das primeiras coisas assim que a teoria literária indígena vai falar para a gente. Não dá para você estudar literatura indígena querendo estudar no molde da teoria literária ocidental, porque a teoria literária ocidental não quis estudar literatura indígena. Então, assim, é um outro tipo de pensamento, é meio que eu brinco que é um voto de você assumir o quanto que você não sabe, sabe? A gente passa tanto tempo no começo estudando, lendo um monte de teórico, e aí chega na literatura indígena e ela diz, você não sabe, você vai ter que aprender outras coisas aqui. É muito interessante, assim, é uma indicação que eu faço muito. Então, falar aqui. Eu acho que a garota aí, a Isabela, ela falou sobre literatura indígena, né? Que não dá para estudar sem ter um molde diferente e tudo mais do ponto de vista. Mas eu acho que até assim mesmo, eu acho que dá para considerar, por mais que seja algo completamente diferente, quase alienígena do que dos conceitos europeus, né? Europeus. Porque, tipo assim, aqui na página 30, 32, 33, ele coloca que a literatura é, antes de tudo, nacional, entendeu? Então, o valor da literatura, ou seja, basicamente o que é considerado pelos acadêmicos, é basicamente o valor nacional do texto, especificamente. Você tem essa discussão de forma, estilo e tudo mais, mas, acima de tudo, quem define... Deixa eu até achar aqui a frase. Eu não lembro onde está, mas enfim, eu tô aí. Ele fala em algum ponto que, basicamente, quem define literatura é a própria sociedade específica ali, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Aí ele fala que o cânone é composto de um conjunto de obras valorizadas, ao mesmo tempo em razão da unicidade, que seria, no caso, o estilo, né? Mas também pela universalidade, que seria, no caso, em escala nacional, ou seja, seria, por exemplo, a cultura indígena, te falaria da cultura indígena porque isso faz sentido para nossa sociedade. Então, é por isso que teria valor, entendeu? Apesar de não ter sido feito nos mesmos moldes europeus. Enfim, é isso aí. Sou eu agora, né? À medida que vocês vão falando, eu vou anotando aqui umas coisinhas, eu ainda tenho uma coisa para falar não sei se é Ricardo o nome dele, eu acho que é Ricardo, que ele estava falando sobre uma relação dialógica, né, entre os formalistas e Aristóteles. De fato, se percebe isso, porque ambos se preocupavam com a composição textual. A Isa falou uma coisa muito interessante sobre o futurismo e o formalismo. O futurismo e o formalismo russo, né? Essa conexão. Eu lembro que quando eu comentei com os meus alunos de monitoria no semestre passado, eles ficaram bastante chocados também. Que é interessante perceber que a discussão em torno da teoria da literatura provoca também choque, né? Provoca também espantos. E pegando o que a Isabela Araújo, acho que o nome dela é assim, falou sobre literatura indígena, eu tenho alguns comentários. Eu tive a oportunidade de desenvolver no semestre 2020.2 um projeto sobre literatura indígena no ensino médio, né? Eu escrevi um projeto de pesquisa, inclusive com algumas pessoas aqui que estão nesse grupo. E o que eu percebi é que trabalhar a literatura indígena implica a todo momento reconhecer a minha ignorância sobre o tema e principalmente desconstruir as minhas verdades que muitas vezes são ocidentalizadas, verdades que buscam
colocar estigmas no indígena, retirar a humanidade dos indígenas, questões como essas que a gente tenta sempre desconstruir. Eu acho que trabalhar a literatura indígena é justamente em relação a isso, essa desconstrução dessas verdades ocidentais. O que eu acho que tão cedo vai acontecer, infelizmente. Aí, na monitoria, eu tive a oportunidade de escrever agora para os encontros universitários um outro projeto sobre literatura indígena. Muito feliz, eu sou completamente apaixonado por essa temática. E aí, novamente, eu percebi que eu continuo ignorante em relação ao tema. Ou seja, a minha desconstrução sobre a temática, ela é constante. Porque a cada momento eu vou construindo minhas opiniões e desconstruindo verdades que eu já tinha. Então, trabalhar a literatura indígena é fenomenal, porque nos faz um convite muito, muito interessante sobre essa discussão. Ela propõe reflexões interessantíssimas, e eu gostei muito do que a Isabela falou, porque vai muito ao encontro do que eu estou pesquisando recentemente. Era isso, gente. Gente, queria até trazer um comentário ainda sobre isso que vocês estão falando, que é engraçado a gente... E não é, meu Deus, somos seres humanos horríveis, como nós somos pouco evoluídos, mas tipo, a gente trabalha com categorias que a gente acredita ser universal, porque são categorias europeias, né? E a gente nem é europeu, mas a gente ainda funciona dentro dessa forma de pensar. Daí eu lembrei de que eu e Lorena estamos escrevendo um trabalho sobre literatura indígena também, e eu agora, começando a me debruçar sobre o assunto, não tenho muito conhecimento, daí a gente, Atílio, dá uma ajuda aí, o que você acha do nosso resumo? Daí várias coisas ele apontou, tipo, gente, esse é um conceito que não faz sentido vocês usarem. Não... E inclusive, era um trabalho sobre literatura e justamente decolonialidade do pensamento eurocêntrico. E aí a gente falando sobre isso e acabava caindo no mesmo buraco. Gente, dá uma vergonha, mas enfim, faz parte, né, da nossa vida de acadêmicos. E aí eu queria jogar um outro questionamento, que aí eu não vou conseguir falar muito sobre, porque eu não tenho muito conhecimento. Mas eu fico pensando para a gente ver como realmente a gente é o mundo ocidental que vira o mundo inteiro na nossa cabeça. Por exemplo, a gente tem uma noção de poesia e como fazer análise de poesia, de acordo com os níveis de estrutura, nível fonético, nível fonológico, morfológico, sintático, blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Enfim. E aí eu fico pensando como é que deve ser ler e fazer uma análise de um poema que está em kanji, ou que está em kanji, que é o alfabeto que... Por favor, me corrija se eu estiver falando errado. Enfim, uma poesia no kanji utilizado pelos chineses e pelos japoneses, em que o sistema linguístico de escrita é muito diferente, não é A, B, C. Eles têm alfabetos diferentes, mas eles têm aquele em que é uma imagem que representa um conceito, mas o conceito varia de acordo com o contexto. Como é a rima nessa poesia? Será que eles usam rima? Será que isso importa para eles tanto quanto importa para a gente, dada a nossa herança europeia, clássica, europeia, sim, grega, né? Ou latina, e que foi se desenvolvendo depois, enfim. O que está rolando aí nos paralelos? Isa, perdão Taylor Swift. Gente, eu falando do kanji aqui, vocês falando de Taylor Swift. É porque eu não queria atrapalhar no áudio, né? Eu falei, Isa, olha a câmera. Enfim, né? Só para panfletar mesmo, viu? Pode continuar, querida. Tava ótimo o seu raciocínio. Era só isso mesmo. Aí eu... Taylor Swift é literatura também, gente. Que conversa é essa, viu? É isso aí. A gente tem que desconstruir mesmo. E aí, gente? Tinha mais alguém de mão levantada, mas eu não... Acho que era o Breno. Não, eu queria só fazer um adendo, porque, assim, pelo que eu estudo e percebo, assim, na literatura, a literatura brasileira, eu digo a brasileira porque aqui eu me detenho a estudar no projeto que eu participo, que é a literatura brasileira contemporânea, a clássica, assim, os clássicos, eles detêm a excluir, a não colocar personagens
de classe média, personagens negros. Eu vejo essa exclusão. Eu participo de um grupo de estudos que pesquisa isso, na literatura brasileira contemporânea. E o que a gente percebe nos livros é que a grande maioria dos autores contemporâneos, ou seja, de 2000 até aqui, ou antes de 2000, se você for fazer uma análise, poucos trabalham isso, seja na literatura indígena, seja em literatura que retrata o racismo, questões homoeróticas, entre outras. E eu vejo isso, por exemplo, na literatura indígena. Literatura indígena, a gente tem pouca literatura indígena em si, tem muita literatura que é literatura falada por brancos, não é literatura indígena. Quando a gente tem um Ailton Krenak de literatura contemporânea e a gente vê o que ele fala, eu acho isso muito importante. E outra coisa que eu queria falar era divulgar a Suene, a professora Suene Honorato, tem um grupo de estudos sobre literatura indígena. Esse semestre a gente está terminando de finalizar o cronograma, né, de estudos, mas vai abrir inscrições novamente e no começo de 2022, eu acho. Quem quiser participar, viu? Depois eu vou divulgar o link quando tiver inscrições abertas. Divulga, por favor. Gente, eu ia voltar à discussão de antes, mas eu vou continuar pelo que a Isa falou. Depois, se houver brecha, eu volto para aquela questão do que seria da definição meio relativista da literatura, né? De que cada lugar define o que é literatura e o que não é. Mas agora que já passou, eu vou voltar para o que a Bela ela falou mesmo. Que é a ideia de que não tem como associar a literatura ou quaisquer das ciências da linguagem. Então, a linguagem, em certo sentido, ela constitui a visão de mundo de cada ciência. Seja a ciência natural quanto a ciência humana, né? E pensando no que a Bela falou, imaginar que existem povos que têm uma cosmovisão completamente diferente da nossa, já de certa forma, desconstruir o que a gente entende como forma literária ou conteúdo literário. Então, aquilo que está dentro do conteúdo da literatura e aquilo que se expressa enquanto é literatura, já é diferente pela maneira de se construir o mundo. Então, se um determinado povo não constrói um mundo com um olhar ocidental, ele, assim, a partir da sua linguagem, então, automaticamente, ele já está construindo completamente o que a gente entende enquanto literatura. E isso que eu acho interessante, até voltando para o Krenak, que eu sinto que ele é um autor que é preciso de muitas releituras. Porque a gente que tem essa visão já assim, pré-formada do mundo ocidental e das filosofias e pensamentos que construíram esse mundo, a gente não entende quando o Krenak... Assim, e eu digo, claro, por mim também, eu li o Krenak realmente só para monitoria, então assim, eu li o quê? 2, 3 vezes, alguns textinhos dele, então assim, eu não tenho um conhecimento bom do Krenak, mas é para dizer que toda vez que eu relia o Krenak, eu sentia uma carga semântica muito maior. Então, o conceito de solidariedade para o Krenak não é o mesmo que o nosso. Ele é uma visão diferente, ele parte de uma cosmovisão diferente da nossa para entender o que é solidariedade. E isso é que é muito forte, porque é aí que eu acho que a gente consegue ver que associar a literatura à linguagem é também associar, também estar associando a cultura de um povo ou a cosmovisão de um indivíduo que está inserido nessas diferentes culturas. E eu acho que isso faz muito parte de entender, acho que dá até para falar o que eu ia falar antes, de não entender apenas a literatura enquanto um relativo de cada povo, ou de cada sociedade, ou de cada tempo, ou de cada cultura. Mas entender a literatura enquanto um conceito que é sempre gregário, que está sempre agregando mais e mais e mais. Então, a gente tem que olhar para... Assim, eu não estou falando nenhuma verdade absoluta, eu estou só propondo que realmente é a minha opinião. Não olhar para a literatura enquanto uma relação de exclusão e acréscimo, mas olhar
muito pro acréscimo e não ficar olhando mal para aquilo que é acrescentado dentro do que seria o grande cânone literário. Até porque a gente tem uma peça muito importante que ela está muito forte nas teorias contemporâneas, que é o leitor. Então, o leitor ele ganha muita força para dizer o que é e o que não é. Então, assim, o que é que impede da gente ler Newton daqui a alguns anos e ver literatura nele? Não que descredibilize a sua ciência, mas ler o que foi escrito como um todo, enquanto também é literatura. Então, assim, a gente não exclui a filosofia de Platão, mas por que não ler Platão enquanto é filosofia? A gente não exclui Galileu da física, mas por que não lê-lo enquanto é literatura também? Darwin, por exemplo, se questiona muito se Darwin ou não é literatura, mas ele nunca deixou de ser um cientista. E isso é que eu acho interessante. Entender a literatura como esse conceito que está sempre agregando mais e mais e mais textos. Não sei o que vocês acham em relação a isso, mas se alguém quiser comentar, seria super interessante. É tu, JP. Sou eu. Tá. Então, gente, não estava falando muito hoje, não estou falando muito hoje, pela minha falta de condições. Mas eu queria destacar algumas coisas aqui que vocês falaram. Eu deixei anotadinho aqui. Primeiro, essa questão em relação ao ponto de vista histórico, né, dessa problemática da gente definir, porque o companheiro ele vai trazer a questão de que vocês, eu também, Bia, estou com essa vontade aí de defender a poesia traduzida, porque dependendo da língua é osso. Mas, enfim. Como é que eu ia falar aqui? Até o século XIX, a literatura estava ligada muito só à questão de erudição, né? Então, qualquer conhecimento escrito era considerado um conhecimento literário. E hoje a gente estuda alguns textos que não são, de certa forma, literatura, como em Brasileirão, a Carta do Pero Vaz de Caminha, o texto do Gandalf e tal, pela importância histórica, mas também porque eles vão falar sobre valores culturais que, no decorrer da nossa evolução enquanto sociedade, eles são retomados. Porque, por exemplo, o nativismo apresentado pelo Pero Vaz de Caminha na carta dele é o que molda toda uma primeira geração romântica do Brasil. Aquela questão de você falar bem da natureza do Brasil, não só o Pero Vaz de Caminha, o próprio Gandalf, o próprio tratado do Gabriel Soares e tal. Então, assim, são valores intrínsecos que fazem parte de toda uma evolução social e cultural do nosso país. Então, assim, o conhecimento escrito, ele influencia nesse ponto. O padre Antônio Vieira, por causa da erudição dos sermões, né, e tal, que hoje equivale à homilia do padre na missa, mas não vou falar do ponto que a Bia tocou da Bíblia agora, deixa isso para depois. Se quiserem eu falo, mas agora não. Aí, em relação à linguística, que o Gabriel estava falando também, sempre que a gente se relaciona com linguística, eu acho complicado, porque envolve muitas coisas. Mas, assim, hoje, eu gosto muito de pensar a literatura, e isso agora, assim, não muito na visão do companheiro, né? Isso é uma visão de, tipo, pessoal de estudo, que a minha parte de estudo aqui, todo mundo falando dos seus projetos. Meu projeto, por enquanto, é só teoria da literatura sempre. Então, assim, para mim, eu gosto muito de pensar na literatura como a captura de certos significados traduzidos em determinados signos, em que o significado é apresentado e o significante é destrinchado. Porque o texto literário, ele tem esse momento de captura muito singular e muito peculiar. Talvez essa questão, por exemplo, do formalismo russo, essa questão de estranhamento, de pensar em violência da linguagem seja aquela que até o próprio Terry Egerton fala, pensar esse tipo de coisa é pensar somente na literatura enquanto poesia, por exemplo. Eu gosto de pensar a literatura como esse momento de captura singular, sabe? Então, uma coisa assim, mais uma visão um pouco pessoal em relação à literatura. E também alguém tinha mencionado, acho que foi na fala do Gabriel também, que ele falou um pouquinho do cânone.
o cânone é um negócio engraçado, porque por mais que o cânone seja esse conjunto de textos dos grandes autores clássicos, dos bichões, dos sabichões, ele é algo muito mais plástico do que a gente imagina que ele de fato é. Porque o cânone ele é sempre rediscutido, refeito, inclusive. Tanto que a gente discute muito nas cadeiras de brasileiro. O Lima Barreto, em vida, ele não fazia parte desses autores que já eram consagrados ou canonizados. Ele foi quase que redescoberto depois que morreu. Isso vários anos depois, inclusive. Então, assim, o cânone, ele tem essa estranheza também, porque às vezes parece que é algo muito distante da gente, quando na verdade existem autores como que a gente estava lendo recentemente, quando a gente leu, acho que no semestre passado, alguns trechos do Quarto de Despejo, por exemplo. É um livro que futuramente pode ser muito bem considerado um cânone da literatura brasileira, por que não? Um livro lindíssimo daquele, que hoje em dia é muito lido. Então, assim, o cânone ele é muito mais plástico do que a gente pensa também. E, por enquanto, era só isso que eu queria falar. Por enquanto. Não sei se o meu cérebro me permitirá falar mais hoje. Fran? Vocês estão me ouvindo? Uhum. E só você, nada mais. Primeiramente, né, a esse povo aí que gosta da literatura indígena, coloca uma pulga atrás da orelha aqui, vamos fazer um clube da literatura indígena no próximo semestre. Plantei a sementinha aí, viu? Gente, eu queria, com toda certeza, eu queria chamar a atenção de vocês para um questionamento muito interessante da página 35. E eu gostaria que a gente comentasse sobre isso. É uma parte muito interessantíssima. Eu vou ler, sabe, o trecho que eu marquei, página 35. Meu Deus do céu, o que é isso? Seríamos capazes de paixão se nunca tivéssemos lido uma história de amor? Se nunca nos houvessem contado uma história de amor? Um questionamento muito dialético, né? Porque recentemente coincidentemente, estava comentando sobre isso. E depois eu queria, né, que quem quisesse comentar sobre isso emitisse a sua opinião, porque traz uma discussão dentro do tema, né, já que está dentro do capítulo. É só isso mesmo. Fran, legal essa parte que tu trouxe, de literatura como uma forte influência na formação dos sujeitos, né, de diferentes épocas, seja ele moderno, seja contemporâneo, ou a formação do indivíduo burguês, ou a formação de... Você lê um romance do século XIX, como é que as mulheres elas eram representadas ali, sendo as mais ideais, as mais mansas, que tinham o olhar suave, doce, calmo, enfim. Esse é um outro ponto, um outro ponto dialético que ele traz, como acho que você até falou da dialética no começo do encontro, de que a literatura serviria como instruir ou manter a ordem ou perpetuar algumas posições, algumas estruturas de poder, ou ela serviria como uma ferramenta de mudança social ou de embate, né? Esse é um outro ponto importante que relaciona literatura com função, com leitor e com representação do mundo. Então, para a gente ver como essa separação do autor realmente foi só didática, porque a gente pode pegar um fio e seguir aí até o fim do mundo. Mas eu deixo a Lorena falar agora, que eu acho que ela está depois de mim. Oi, gente. Eu estava aqui só sendo bonita, né? Deixando o povo falar, não falei nada o encontro inteiro. Mas é porque esse tema em específico, o que é literatura, o que é o texto literário, eu acho um tema complexo demais e sobre o qual não tenho muitas opiniões e certezas nenhumas, assim. Então, eu gostei bastante desse capítulo. No final, eu xinguei o Compagnon, eu coloquei aqui, assim, essa é a definição do Compagnon e 6 pontos de interrogação. Porque eu fiquei... eu achei uma graça, assim, porque ele critica, em certo sentido,
a definição do Barthes, né? Que é a literatura é literatura, enfim. E ao final ele retoma essa definição. E ele passa o texto inteiro criticando as definições que partem de critérios valorativos, né? Do valor que o homem, que a humanidade vai dar, por exemplo, quando a gente pensa o conceito de literariedade, ele vai falar da questão do valor, como a gente, para definir aquele desvio ou aquela violência, a gente está dando um valor sobre o que é o desvio, o que é a violência dentro da literatura, mesmo que a gente tenha autores como o Hemingway, ou quem já leu o próprio Estrangeiro também, a gente vê que a gente tem ali realmente uma ausência quase de marcas literárias, sendo que ele próprio faz uma valoração sobre isso e fala que a falta de marca é ela mesma uma marca. O que me parece, ao longo desse texto, é que ele critica a valoração e, ao final, ele dá uma conclusão que tem tudo a ver também com a valoração em cima da literatura. Então, ele vai falar: a literatura é inevitável petição de princípios. A literatura é literatura, aquilo que as autoridades, os professores e editores incluem na literatura, portanto, ela parte de uma noção que envolve a valoração em torno dela. Seus limites, às vezes, se alteram lentamente, moderadamente, mas é impossível passar de sua extensão à sua compreensão. Do cânone à essência. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com uma noção de literatura que ela é plástica, como o João Pedro falou, ela é completamente não estática, ela está o tempo inteiro se modificando ao longo dos períodos, mas não só ao longo dos períodos. Eu vi aqui que a gente retomou um monte de conceitos dos próprios estudos culturais, né? Então a gente vai ter, dentro da literatura indígena, por exemplo, uma outra cosmovisão de como se fazer teoria da literatura, da própria definição de literatura. Então a gente vai ter dentro de uma mesma sociedade, digamos assim, por exemplo, dentro da sociedade brasileira, a gente vai ter várias definições a partir de diferentes grupos do que pode ser literatura. Ou a própria definição do que é esse cânone, ele é modificado dentro dos diversos grupos, né? Embora a gente tenha um cânone que ele é um cânone mais europeizado, né? Que a gente vai encontrar o Joyce, o Proust e por aí vai, a gente tem também esses cânones muito ligados à nacionalidade, né? Enfim, acho que a partir dessa leitura, a conclusão que a gente tem é que todo o conceito de literatura, a partir de vários períodos, várias localidades, ele é definido histórico, social, espacialmente, de forma valorativa. Então, eu estou quase advogando aqui pela incapacidade da definição científica do objeto literário. E é isso, gente. Essa é a minha conclusão depois de ler esse capítulo aqui do Companhão. Gente, eu queria me intrometer muito rapidinho, não quero atrapalhar a fila, mas só para pegar eu adorei toda a tua fala, né? Mas essa última fala da incapacidade de definir cientificamente o que é literatura, que foi o que os linguistas e estudiosos literários do século XX tentaram, assim, desesperadamente fazer, por vários motivos, para ter renome, para ser uma disciplina que tem posição na academia, que tem algum valor dentro do ambiente científico, mas com acho que a decaída do valor da cientificidade, não no sentido de vão tirar todo o dinheiro do CNPq, mas no sentido de que existem outros saberes, existem outras formas de conhecer o mundo, e não é só o científico na perspectiva naturalista que é valorativo. A gente pode ter um conhecimento humanístico da literatura, que alia história, alia linguística, alia sociologia, enfim, eu acho que é a gente está vivendo um momento lindo dos estudos literários, só isso, pronto. Sou eu? Ok. Tá, eu não vou falar sobre tradução de poesia, assim, mas que eu quero muito advogar sobre esse assunto, eu falaria em outro momento. Mas é o que o João Pedro tá falando. Mas tipo, eu acho que, pegando esse gancho da fala da Lorena,
sobre essa impossibilidade de definir cientificamente, de pensar ela cientificamente, eu fico, tipo, desde o início do curso, eu sempre fico pensando muito, tipo assim, meu Deus, eu vou ter que dar aula para um bando de meninos de 15, 16, 17 anos sobre literatura, o que é que eu vou falar para eles? E aí, pensando nisso, eu acho que é muito interessante, e pegando outras leituras, tipo, pensando, por exemplo, no Yaus, quando ele escreve sobre estética da recepção e do efeito, é interessante a gente pensar como, até o companheiro comenta, né, pegando a fala do Francisco, que cada novo texto vai modificar o quadro da literatura e dentro disso são construídos horizontes dentro do que a gente espera e dentro do que a gente vai recebendo. Então uma coisa que eu passei a pensar ou a admitir quando eu penso sobre literatura é que eu tenho que entender que aquilo dali é um objeto feito de linguagem, mas que existem possíveis normas, mas que escritores, enquanto sujeitos que fazem o que bem entendem da vida deles, que ninguém é obrigado, vão transgredir essas normas no momento em que eles bem entenderem da maneira que eles acharem muito possível ou necessário. E eu que me vire com isso. Então, é sempre um jogo muito divertido, na minha opinião, de que não é um processo de que você vai partir para o texto esperando encontrar algo, mas eu acho que é um processo de que, primeiro, de análise e de abertura para o que você está vendo, de realmente, tipo, tentar receber aquilo da melhor forma, sabe? Entende? Se propondo a participar do jogo que o escritor propôs, para conseguir entender e daí partir para categorias de análise como a poesia, se é uma novela, se é um romance, se é poesia. Porque, tipo, você tem romances como A Hora da Estrela e você tem romances como A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, em que ele começa falando lá de Nietzsche. Tipo assim, é um texto super filosófico. Ele chega aqui, tá, palavras importantes. Ele pega, tá, esse daqui é o significado da palavra, e aí ele tem 2 significados diferentes para esse personagem. Tipo assim, o cara meteu uma análise da palavra amor do nada no meio do romance dele, sabe? E isso daí, ainda assim, de certo modo, é um romance, mas por meio de... É muito bom esse livro, é um dos meus preferidos. Mas ele vai sendo construído dessa forma. E isso vai construindo aquele sistema literário. Quando a gente pensa nas literaturas, de certo modo, no valor, digamos, nacional que elas têm. Porque não é à toa que, inclusive, o saudosismo português tem esse valor de retomar a saudade do Império Português. Ele está muito atrelado ao que foi construído, a certas retomadas e a certas subversões. A literatura, de modo geral, está sujeita a isso, a retomar e também a subverter relações criadas na nossa sociedade. Então, não sei se concluindo ou não, olha a importância da tradução. Ninguém lê em russo aqui, né? Mas não é em russo, é em outra língua, mas enfim. A questão é que o texto literário não tem uma definição pronta, porque ele não tem qualquer obrigação de se sujeitar ao que a gente já criou, ou ao que a gente espera. Acho que é isso. Termina aqui comigo, é? Não sei. Acho que é. Só primeiro, para complementar uma fala que o Francisco fez, que o Francisco no início, é porque eu não estava achando no livro, eu fiquei matutando aqui até achar a passagem do livro. Que ele falou sobre a questão de ser uma discussão prazerosa, esse prazer de estudar literatura. E aí eu achei o trechinho aqui, que está nesse meu livro aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. A literatura no Brasil, da Fone Coutinho. No volume 1. E aqui tem um trecho que ele fala, ó. A literatura é uma arte, a arte da palavra, isto é, um produto da imaginação criadora, cujo meio específico é a palavra, e cuja finalidade é despertar no leitor ou ouvinte o prazer estético. Tem, portanto, um valor em si e um objetivo,
que não seria de comunicar ou servir de instrumento a outros valores, políticos, religiosos, morais, filosóficos, dotada de uma composição específica que elementos intrínsecos lhe fornecem, possui um desenvolvimento autônomo. Que a literatura é esse conceito em si mesmo, né? E isso aqui que o Afrânio fala, junto com essa fala do Francisco, dialoga muito com uma parte do Companhão, que ele vai falar dos pontos que a gente tem que levar em consideração, que ele separa entre contextual e linguístico. Vocês devem ter visto essa parte, a gente tem que levar em consideração a história, o social, a história, o psicológico, e ao mesmo tempo fatores linguísticos, porque seria a arte da palavra, a literatura. E são dois valores, na verdade, intrinsecamente ligados e que não se separam. Primeiro, porque a literatura é um ato linguístico de comunicação sempre, e porque, por mais que ela seja essa arte da palavra, o contexto vai importar na hora de definir o que ela é, o que ela vai deixar de ser, dentro de uma determinada cultura. E esse conceito contextual, ele também é válido, por quê? Que é uma coisa que eu também gosto de falar. Falar de literatura também é falar sobre quem nós fomos, somos e seremos, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Porque ela denuncia ou ela nega. Ela propõe ou ela apoia, ou ela nega. Ou ela causa um momento de ruptura ou de revolução, enfim. Então, assim, falar de literatura também é falar nesses três pilares, quem nós fomos, somos e seremos, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Sempre vai ser assim, culturalmente falando, nesse ponto contextual, a literatura está sempre ligada a isso, de forma intrínseca. E eu acho que é isso. E eu não tenho mais condições hoje, gente. Eu preciso me deitar de verdade. Eu pego a fala aqui para a gente poder ir encerrando, todo mundo dar os seus tchauz, né? Gente, 7h30, e ia rolar mais ainda. Mas JP arrasou, e assim, quando a gente tem essa percepção de literatura, ter essa potência tão grande de mostrar quem fomos, somos, seremos, por que a gente precisa de uma validação, a carteirinha do cientista, né? Não falando que a gente não tem que ter o rigor científico, mas sendo uma disciplina humanística e técnica, mas também, sei lá, gente, tão lindo do jeito que é. É isso, literatura é isso. Não é nada mais. Aquela Literatura é literatura. Pronto. Poesia é a casa do ser. É isso. Pois é. Oi, Fran. Literatura é literatura. Foi ótimo. Essa parte do livro. A literatura é muito excitante, ela é muito prazerosa mesmo. Eu acho que o simples fato dela proporcionar essa discussão que nós tivemos hoje, que nós estamos encerrando, não porque queremos, mas porque precisamos, é de arrepiar. A Mari falou aqui no chat e tirou a palavra da minha boca. Gente, que interessante, que fenomenal, viu? Muito maior bom. E maior que linguística. Quem gosta de linguística aqui pode... Não tem old, viu? Old. Não tem direito à opinião aqui. Os linguistas de plantão, por favor. Souci, nunca nem vi. Vamos fazer um clube de debates. Pró-linguística ou pró-literatura? Ou pró os dois, né? E galera, é isso. Muito obrigado por hoje, eu adorei. Gente, valeu, gente. Eu tô meio cuidado, já tô delirando. Ignorem. Vai dormir, amigo. Acabou por hoje. Gente, vamos jantar, né? Até logo, gente. Leiam o próximo capítulo. Tchau, gente. Hora da janta. Vamos começando a ler, que é grande, viu? Viu? E é polêmico também. Para quem for do Clube de Literatura Russa, esse sábado é o nosso encontro, na metade do livro. Ai, eu tô na página 50 ainda. Alta aí. Eu tô na 100, amiga, mas a gente vai chegar lá, tem uma semana ainda. Tá mentindo, né, Lorena? É sábado agora, né? É, mulher. É esse sábado. Corre. Vai dar certo. Eu tava muito atrasado. Vai dar certo. Tá todo mundo atrasado, amiga. Tá de boa. Beijo, gente. Beijo.